Fala pessoal, um grande abraço a você que me acompanha em mais uma edição do Como os Caras Veem, o nosso quadro dedicado a estudar o adversário, a entender um pouco mais do momento do adversário. Amanhã no Morumbis, melhor name right disparado do futebol brasileiro, tem São Paulo e Atlético, jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil. Meu convidado já está na tela, vocês estão vendo, é o Thiago Leifert, e aí, claro, pela relevância do convidado, já agradecendo ao Thiago pelo tempo, pela disponibilidade de participar, a gente vai ampliar um pouquinho o debate. Vamos falar do momento do São Paulo, de quem joga, etc, mas vamos falar um pouquinho de futebol, do Galo, de TV, de bastidores da bola, de CBF, de tudo mais. Agradecendo demais ao Thiago, aquele recado de sempre, para você me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, mande para os amigos, que é sempre muito importante. Thiagão, muito obrigado, meu velho, de verdade, Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. Foi muito legal quando você aceitou aí topar quando você topou bater esse papo comigo, né? Eu participo às vezes com você lá na live do Thiago, falando de Galo. Hoje aqui é o contrário, né? Eu te convidando para falar de São Paulo e de futebol como um todo. Já começo te perguntando como é que tá o coração são paulino, assim, nesse momento da temporada, Thiago. Não só pensando nesse duelo de Copa do Brasil, mas na temporada como um todo, assim. Até aqui te agrada o ano do São Paulo? Te desagrada? Mais tem pontos positivos, mais negativos? Como é que você vê o 2024 do São Paulo até aqui? Valeu mais uma vez. Cara, eu que agradeço a oportunidade. A torcida do São Paulo pega um pouco no meu pé, alguns torcedores, porque eu sou muito exigente com o time e às vezes sou muito pessimista. Mas já faço esse disclaimer para quem está nos assistindo, para os seus seguidores, tudo que eu nasci em 1980. Então, quando eu tinha meus 12 anos, o São Paulo começou a ganhar tudo. Eu vi meu time ganhar absolutamente tudo e jogando muito bonito. Aquele ditado que a Maíra, que é uma torcedora do Galo que me acompanha, fala, né, que a Copa você não joga, você ganha. O São Paulo ganhava e jogava. A gente jogava bonito. Eu vi o São Paulo com muitos jogadores bons, eu vi o São Paulo ser tricampeão brasileiro, então os caras talvez não entendam que eu não fico feliz com o ano passado, por exemplo, que a gente foi campeão da Copa do Brasil no mata-mata, mas a nossa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro foi lá na rodada 35, 34 contra o Bahia. E você vencer fora de casa depois da 30ª rodada é uma campanha de time rebaixado. Isso é uma campanha ruim demais. O grande fabricante de crise é o Campeonato Brasileiro. Então, nesse ano, a gente começou ainda priorizando as Copas e deixando o brasileiro de lado, até que o sinal amarelo lá dentro já acendeu, e eu sei porque eu conversei com alguns amigos lá de dentro, e falaram que chegaram para o Zubeldia e falaram, Zuba, vamos lá, meu irmão, não pode, você pensa na Copa lá no dia da Copa. Segundo fala 5 dias para a Copa, você pensa, brasileiro é o máximo que você puder, é o melhor que você puder. Depois desse dia, o São Paulo começou a ter boas atuações. Eu acho esse São Paulo de hoje melhor que o São Paulo do ano passado e melhor que o São Paulo do ano retrasado. Então, como torcedor, eu estou mais tranquilo com esse São Paulo. A gente não corre risco de rebaixamento, que a gente correu nas últimas vezes, tá? Sei que a torcida não quer assumir, mas a verdade é que sim, a gente correu o risco de cair nos últimos 2 anos. Dessa vez a gente não corre, mas ainda é um time instável, e acho que a torcida do Galo vai se identificar com essa frase, porque a gente tem passado por isso, vocês também. Tem dias que a gente fala, agora vai, agora foi, caraca, que atuação é essa? Corta para o fim de semana, você fala, meu Deus, o que aconteceu com os caras? Os caras desaprenderam tudo. Então a gente ainda está muito instável, mas está melhor que no ano passado. Tô pra te falar que aqui no Galo a gente tá precisando de alguém que chegue no Milito e fale, amigo, brasileiro é brasileiro, tem que jogar, porque senão você vai piscar. Aí se cai nas Copas, amigão, você tá a 10 pontos do G6, não dá tempo de buscar, não. Já era. E aí é fábrica de crise. Pega 2 jogos fora de casa, pega o Fortaleza fora de casa, Grêmio fora de casa. Já vai suar sangue. A hora que você percebeu, você olha para trás, está 4 pontos do rebaixamento, querido. Todo mundo lá subindo. É isso. É perigosíssimo o brasileiro. Perigosíssimo, sem dúvida nenhuma. Sobre o Zubeldia, já que a gente entrou nesse assunto, o que te agrada nele, o que te desagrada? Qual que é um pouco da visão do Thiago, torcedor do São Paulo, sobre ele? É um cara muito enérgico, a gente lembra daquele episódio dele na arena, né, cara? Ficou maluco lá sobre não terem dado mão do Paulinho no gol do Galo. Como é que você viu aquele episódio e esse jeitão do Zubeldia e ele como treinador também dentro de campo? Te agrada ou não? Primeiro de tudo, sabe de futebol, tá? O Zuba é da bola, conhece a bola, sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando. Quando ele foi contratado, eu tinha o pé atrás, porque eu falei, o São Paulo tem um vestiário difícil, tem jogadores que estão lá há muito tempo e jogadores muito tarimbados. Você tem o Rafinha, que ganhou tudo na vida dele, e você tem o Caleri e o Luciano, que são donos do time. Você tem o Lucas, que, também não tem nem o que falar, jogou seleção brasileira. É um vestiário difícil. E aí você colocou um técnico novato como o Carpini antes, que era mais novo do que alguns jogadores, e não dá certo. Falta cancha, falta diálogo, falta ter o que conversar com esses caras, né? Quando veio o Zuba, eu ainda tinha essa impressão. Eu falei, cara, o que será que vai acontecer? Mas ele é tão louco, ele é tão doido, nos treinos ele é tão maluco, que os caras
se identificaram com ele e funcionou. Então ele sabe da bola. E o São Paulo é historicamente um time com, pelo menos tinha, pouco sangue. O Muricy dava esse equilíbrio de muito sangue para o time. Era muito visceral nas coletivas, na área técnica, gritava, brigava. O Fernando Diniz também era assim. Mas o São Paulo é um time que fica em paz quando as coisas não estão dando certo. A gente tem uma organizada super comportada, eu odeio organizada como você sabe, mas eles são comportados, eles não vão lá chutar o carro do jogador, eles conversam no estádio, eles não vão lá ameaçar ninguém, então é um time muito calmo, um time que fica em paz. E o Zuba traz o sangue que a gente precisa. Ele é muito louco, ele briga muito, ele incendeia os caras, e o São Paulo sempre vai precisar de uma figura como essa aí, para mexer nos jogadores e para mexer com a torcida, e tem funcionado. Então essa parte dele está bem resolvida. O que eu não gosto do Zuba é a teimosia no 4-2-3-1. Ele é cismado nisso, está tatuado no coração dele, ele só joga no 4-2-3-1, a ponto nesse último jogo, a gente está gravando isso aqui no dia 27, né? Mas nesse último jogo, ele colocou o Michel Araújo de lateral esquerdo. E a hora que eu olhei a escalação, eu falei, não, ele vai jogar num 3-4-3, vai botar 3 zagueiros. E não, ele botou o Ferrarese de lateral direito, que é zagueiro, botou o Michel Araújo, que é ponta de lateral esquerdo, e agarrou no 4-2-3-1 até o fim do jogo. Então isso é um problema que eu tenho com ele, a gente precisa ser mais flexível. Então temos uma similaridade nesse ponto também, porque aqui é a principal queixa, a principal ou a segunda em relação ao trabalho do Milito é o fato de ele não abrir mão do modelo dele. No nosso caso aqui o Milito joga com saída de 3, né, com 3 zagueiros, marca com linha de 4, né, o que muita gente não percebe, a galera bate o olho em 3 zagueiros e acha que são 3 caras ali atrás durante os 90 minutos. Não, sem bola, marca com linha de 4, mas são 3 zagueiros sempre, 2 alas, 2 volantes e um meia, 2 atacantes, e é raro ele abrir mão desse modelo. Ele tem variações dentro do modelo, mas é raro ele abrir mão. No último jogo aconteceu algo parecido. Ele entrou com o Saravia, o Lianco, o Fux e o Batalha. E aí pensaram que o Batalha voltaria a ser volante, porque o Batalha é volante de origem, mas não, o Batalha foi zagueiro e o Saravia jogou na do Scarpa, jogou de ala pela direita, quase que um ponta pela direita, e não funcionou, enfim, teve que mudar durante o jogo e foi um problema, mas mais uma similaridade. São Paulo tá completinho pro jogo do Morumbi, Thiago? Tem desfalques? Como é que tá esse provável time? A gente tem problema, acho que o Ferreira não volta, não vai dar tempo do Ferreirinha voltar, ele é um jogador muito importante pra gente, e o Alan Franco tá suspenso, né? O Alan Franco contra o Goiás, um dos últimos lances do jogo, ele teve uma grande ideia, chutar a bola na torcida do Goiás. E aí foi aquele caos, barata voa desgraçado, e ele tomou amarelo. E, aliás, tomou vermelho, eu acho até, né? Acho que ele acabou sendo expulso do jogo. E vai desfalcar o São Paulo nem lembro se ele foi expulso ou foi amarelo, mas ele não joga. E o Ferreira tá machucado. O lado esquerdo do São Paulo é um lado que tem muito talento. O Wellington, apesar da tudo pegar no pé dele, é um lateral talentoso, bom lateral. E o Ferreira tem, cara, muito drible, chega no fundo, veloz. Então esse lado esquerdo com Wellington e Ferreira tinha tudo para ser melhor do que é. Mas eles ainda não, a dança ainda não tá acontecendo. Ainda tem problema ali de, às vezes o Ferreira pega a bola, o Wellington ultrapassa, ele não dá, e aí o Wellington volta meio cabisbaixo, pô, corri à toa. Às vezes o Ferreira corta para o meio, perde a bola. Às vezes o Wellington corta para o meio, perde a bola numa ultrapassagem do Ferreira. Então ali ainda não estão dialogando bem, mas eu acho que o Ferreira não joga. Perfeito. Você falou já que o Zubeldia ama e tá abraçado com o 4-2-3-1, não abre mão dele de forma alguma. Só pra gente entender, assim, taticamente como que joga esse São Paulo, o que você pode explanar sobre esse time, assim? Por onde passa o jogo ofensivo do São Paulo? A gente sabe que tem um homem de referência na frente, que é o Calheri, que é muito acima da média pro futebol brasileiro e sabe fazer gol como poucos. Muito bom. São Paulo joga muito em função dele mesmo, ou tem muita variação ofensiva? E quais são os problemas, assim, o calcanhar de Aquiles desse time que o Galo pode explorar no Morumbi? A gente joga no 4-2-3-1, então ele deve colocar o Rafinha na direita. O Rafinha sobe pouco, então o Rafinha às vezes cai como um terceiro zagueiro para fazer uma linha de 3 na saída de bola. E a lateral esquerda deve ser o Wellington, que apoia bastante. São os 4. Os 2, ele deve jogar com o Bobadilha, que é da seleção paraguaia, né, um volante, e o Luiz Gustavo, que era da seleção brasileira, jogou na Alemanha há muito tempo, vocês conhecem, que está jogando o fino da bola. Tá muito bom. Fisicamente, um absurdo o que o Luiz Gustavo está correndo. Todo mundo fala, meu Deus, contratar jogador velho, estava jogando não estava jogando num grande centro, tá voando o Luiz Gustavo, e ele não sai mais do time. Quando ele sai, é problema pra gente. Aí tem a linha de 3. A linha de 3 é uma coisa que o São Paulo ainda também não resolveu bem. A gente tem o Lucas, a gente tem o Luciano, e a gente deve ter, talvez, o Michel Araújo jogando ali, o Wellington Rato, mas deve ser o Michel. Essa dupla, Lucas e Luciano, quando o Lucas joga pelo meio, centralizado, ele é um dos melhores do país hoje. Ele é um arrastador de bola, difícil de marcar.
Ou é falta, ou ele vai chegar na cara do gol e vai gerar uma finalização para você. Mas quando o Luciano joga, o Lucas às vezes é obrigado a cair pela direita e o Luciano no meio não rende tanto quanto a gente espera dele. Ele não é um camisa 10, ele tem muita dificuldade de jogar de costas. Então, se vocês aí, a torcida do Galo, perceber que o Luciano está jogando centralizado e o Lucas na direita, o Luciano será engolido pelos volantes do Galo. Vai acontecer. Todas as vezes que ele pega a bola ali na meia-lua do São Paulo para tentar puxar um contra-ataque, vem um volante e rouba a bola dele. Vários gols que o São Paulo tomou, ou assim, ameaça de gol, foram porque o Luciano perdeu a bola quando ele estava jogando de camisa 10. Na frente a gente tem o Caleri. Até procurem na internet se vocês quiserem. Raríssimas vezes vocês vão ver, o Caleri está no bolso de não sei quem. É muito difícil botar o Caleri no bolso de alguém. Ele é um dos centroavantes mais chatos do país, isso é um elogio. Ele, todo jogo sai sangrando, sai com o olho roxo, sai com um machucado na cabeça, porque ele briga, ele sobe, ele vai raspar na bola. Você joga uma máquina de lavá-la para ele vai encostar na bola e vai tentar armar alguma coisa. Aquela raspadinha de cabeça, ele faz, ele domina bolas difíceis, então é um excelente centroavante. O que o São Paulo precisa resolver, e é o problema central, é quando o Luciano joga, ele tem que jogar, porque ele é muito importante, é o artilheiro do time, mete gol. Essa troca de posição dele com o Lucas não está bem resolvida. Excelente, excelente. O Atlético, desde que perdeu o Diego Costa, que chegou em 2021 no meio do Brasileiro, foi uma figura importante naquele título, não teve um centroavante que a gente olha e fala, caramba, temos um 9 de respeito, então se tiverem essa fórmula aí de onde achar um Caleri 2, mandem para a Cidade do Galo, porque a gente está precisando demais. Tem vários times precisando, né? O Caleri tá bem nisso, o Verratti é um excelente centroavante do Vasco também, tá levando o Vasco nas costas, mas o Caleri, cara, o Caleri faz muita diferença e quem for no estádio, dá uma olhada nele sem a bola. O que ele faz sem a bola, quanto ele dá de trabalho para o zagueiro sem a bola. Não, ele é muito acima. E o Vasco tem o mérito de ter achado o Verratti, antes achou o Cano, né? Então o Vasco, algum formato de achar esses gringos bons para fazer gol, eles têm por lá. Uma pergunta sobre o outro lado do time, assim, a gente falou de um extremo que é o centroavante, queria perguntar do goleiro, porque o Rafael se firmou no gol do São Paulo como titular, um goleiro que a gente conhece, passou por aqui também, foi campeão brasileiro no Galo como reserva, né? Era reserva do Everson. E é um cara que a gente sabe da qualidade técnica, mas que conseguiu, talvez seja o primeiro, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, cara que consegue suportar essa pressão tão bem, assim, de ser o substituto do Ceni, né? Porque tem muito tempo já que o Ceni parou, mas o São Paulo vem trocando de goleiro um atrás do outro, ninguém conseguiu se firmar tanto, assim, pelo menos por um tempo maior, e o Rafael chegou à seleção brasileira. Quais você acha que são os méritos do Rafael, assim, além da questão técnica? A gente sabe que ele é bom goleiro, teve algo que ele conseguiu assimilar, que os outros não conseguiram, para ele não sentir tanto o peso dessa camisa, que realmente a camisa de goleiro do São Paulo ela é pesadíssima. O São Paulo tem muita dificuldade de encontrar, a sombra do Rogério é enorme, né? O Jandrei, que foi nosso goleiro por um tempo, errou muito na saída com o pé. Então, até os narradores, quando narram o jogo do São Paulo, quando a bola vai pro Jandrei, ele tá, Jandrei, sai já vem aquele sentimento Pelo de que algo vai Deus. acontecer, Jandrei, vai acontecer alguma coisa. Então o Rafael conseguiu segurar bem com os pés e ele fez um outro milagre. Mas desde que ele voltou dessa última convocação, ele falhou logo na volta e cometeu algumas falhas em jogos, mas a torcida perdoa ele, porque é o melhor que nós temos. A gente sabe que ele é o melhor que a gente tem. Mas não está resolvido ainda o gol do São Paulo, eu acho. É que não se investe em goleiro. São Paulo, ele já está com uma dívida enorme, então a gente acaba investindo em outras posições, né? Na zaga até tem um monte de zagueiro, mas o Rafael tá bem, tá firme, mas cometeu umas falhas aí nos últimos tempos. Teve até, qual foi uma bola que foi na cara dele, até não lembro qual foi o jogo agora, mas tava uma bola que, foi teve um gol anulado, acho que foi contra o Palmeiras, talvez. Tava o jogador, falando, não, o jogador tá em posição de impedimento, que era o Flaco Lopes, e o Flaco participa da jogada e acabaram anulando o gol. Mas nesse gol, o Flaco, tudo bem, tava na frente, tinha que anular mesmo, pela frieza da regra, mas a bola foi na mão do Rafael e ele espalmou para dentro, sabe? E aí, como foi o gol anulado, ninguém falou, deixa pra lá, deixa esse assunto falar, mas ele falhou. Passou batido, né? Foi salvo pelo regulamento. Deu sorte, perfeito. Como é que é o Thiago torcedor, assim? Vai pro estádio, gosta de ver jogo só em casa, fica muito nervoso, fica tranquilo, aprendeu alguma coisa? Eu pergunto porque fomos, inclusive, contemporâneos por alguns anos de TV Globo, e o tempo na Globo, pelo menos para mim, tirou um pouco dessa necessidade de gritar quando sai gol e eu tô no estádio. Eu aprendi a me controlar, porque eu era repórter de beira do campo, então era obrigatório. Como é que é o seu caso, assim? Como é que é o Thiago torcedor do São Paulo no dia do jogo? Eu ia demais em estádio. Acho que desde a minha juventude, assim, adolescência, eu ia muito mesmo. Eu ia assistir treino do São Paulo no estádio, né? Umas loucuras dessas. Às vezes tinha treino no Morumbi, eu ia ver o treino.
E na Libertadores eu vi o São Paulo ganhar muita coisa e vi São Paulo perder também. Eu tava no São Paulo e Inter, que a gente perdeu, mas eu tava no São Paulo e Atlético Paranaense, que a gente ganhou a Libertadores. Eu tava lá, eu vi muita coisa, muito jogo do São Paulo, eu vi o expressinho do São Paulo nos anos 90. E aí depois, quando eu fui trabalhar na Globo em 2006, eu aí tirei um pouco o pé. E uma outra coisa que aconteceu comigo, que eu acho que até o torcedor médio tem dificuldade de entender quando eu falo isso na live, que eu aprendi a entender os outros times. Então antes eu tinha uma raiva, né, tinha raiva do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, torcia contra os caras, eu queria que eles se explodissem. Conforme você vai convivendo com o time, você vai indo nos treinos, você vai conhecendo os caras, conhecendo a torcida, você vai no estádio, você começa a ver sentimento naquilo, você começa a ver valor, você fala, pô, os caras na verdade eles são iguais a mim, é que eles só torcem para outro time, assim. E você começa a entender e respeitar. Então fica diferente. Eu hoje não tenho o ódio, né, a vontade que os caras percam, eu não tenho mais isso. E trabalhando com futebol como a gente trabalha, né, Gui, a gente tem canal, tudo bem que você cobre só o Galo, mas eu falo dos outros times. Quanto mais os times grandes estiverem bem, melhor para nós, né, na pessoa jurídica. Eu preciso que o futebol fique bem, eu preciso que os jogos sejam bons, eu preciso que os times se reforcem. Então você acaba perdendo um pouco da raiva que você tinha do time. E aí pro estádio eu tenho ido pouco porque eu não sei como é que é aí na arena, mas aqui em São Paulo, um jogo, 7 horas da noite, segunda-feira no Morumbi, pô, velho, para chegar é muito difícil. E aí, às vezes você tem outro jogo para ver numa quarta-feira à noite, você tem outra, a rodada inteira, eu quero ver todos os jogos. Eu fui nessa última na Libertadores, mas eu voltei correndo, saí um pouquinho antes, para poder ver o jogo do Flamengo, que eu queria falar do jogo do Flamengo na live do dia seguinte. Então você acaba, talvez, se apaixonando, gostando mais de futebol do que do São Paulo. Você fica com o futebol em primeiro lugar, o São Paulo em segundo, né? E aí eu tô nesse momento da minha vida. Ainda torço bastante, mas eu não tenho mais o ódio que eu tinha. Por exemplo, time argentino. Eu não torço para time argentino sob hipótese nenhuma. Pode ser a final da Libertadores, Palmeiras e um time argentino. Eu vou torcer pro Palmeiras, cara. Eu quero que o time argentino se exploda, esse sim. Uruguai, eu não torço por eles. Tanto que a minha cobertura do Galo na Libertadores, vocês sempre falam do texto que eu escrevi, porque eu tava louco pro Galo ganhar aquele jogo. Vocês tinham eliminado a gente, né? Não foi o Galo? Com um vareio de bola, inclusive, nas oitavas. Foi o dia da água do Ronaldinho Gaúcho. Não, a água do Ronaldinho foi no jogo Antes? da fase de grupos. Nas oitavas, o São Paulo abriu 1-0 no Morumbi, o Galo virou. Nas oitavas foi o seguinte: o São Paulo fez 1-0 no Morumbi, o Galo virou com gol de cabeça do Ronaldinho, inclusive empatando o jogo no contrapé do Rogério, e no Independência aquele 4-1, 3 gols do Jô. O Galo foi o melhor jogo do Atlético na Libertadores, sem dúvida, em termos de desempenho. Mas eu não fiquei com ódio, eu torci pelo Galo até o fim. E gostei da vitória do Galo, pô. Perfeito. É legal porque você falar isso, cara, eu torço pelo futebol brasileiro e o CNPJ ajuda se os times ganharem e tal. Revelando o seu time aumenta a credibilidade. Porque se você fala isso mantendo a postura isentona, os caras pensam assim, porra nenhuma. Tá falando isso aí, mas nos bastidores ali ele torce contra, odeia o rival. Cara, não torço. Eu acredito, mesmo. Cara. Eu acredito. Eu não levo tenho... lá os influenciadores do Palmeiras, do Corinthians, a gente conversa assim. Os caras sabem que eu tô sendo justo com eles, tô sendo honesto, eu trago pra gente falar de coisa. Eu falo da dívida do Corinthians do mesmo jeito que eu falo da dívida do São Paulo. Não tô torcendo pro Corinthians quebrar, não. Muito pelo contrário, eu preciso do Corinthians forte pra gente ter assunto, pô. Tá certo. Eu perdi parte desse ódio ao rival também nesses anos, até porque na Globo eu cobria Cruzeiro também, né? Agora cobrindo só Atlético, mas eu cobria Cruzeiro também, mas eu não perdi tudo, não. Eu sendo bem sincero, se chega pra final aí, um Cruzeiro e Boca, eu vou torcer pro Boca, vai ser com certeza difícil, absoluta. Né? Vou torcer pro Boca com alguma tranquilidade, inclusive. Mas as cidades polarizadas, né? Aqui não é polarizado, aqui a gente tem 4 times, né? Total. As cidades polarizadas é diferente. A minha esposa é gaúcha. Eu não imagino essa postura num torcedor do Grêmio ou do Inter. É impossível lá. Impossível. Não dá. Né? Você nasce, você já automaticamente tem que selecionar o que você é, e isso vai determinar boa parte do seu futuro. E em Minas também é a mesma coisa. Com certeza. Pessoal, pequena pausa no papo com o Thiago, que tá muito legal, eu sei, mas eu preciso dar os recados aqui dos meus parceiros, porque sem eles esse papo não estaria acontecendo. Então, primeiro, agradecer a KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender direitinho como funciona. Lembrando que é só para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade, beleza? Não é para usar dinheiro de obrigação para apostas esportivas.
Recado também da Confiax, porque a gente está terminando o mês de agosto e com ele vai terminar a campanha Acelera Consórcio. Apenas neste mês de agosto, você ainda tem alguns dias. Se você fechar o consórcio com a Confiax do seu carro, da sua casa própria, do seu caminhão, você vai pagar apenas 50% da mensalidade do consórcio até a contemplação. É isso mesmo. Até ser contemplado, você só paga metade da parcela, consórcio sem juros, sem entrada, sem burocracia. Faça aí o scan do QR Code que está aparecendo na sua tela e faça o seu orçamento. Quem sabe você vai dar um passo importante na realização do seu sonho. Combinado? Bora voltar para o papo com o Thiago, que está muito legal. Você tocou no assunto daquela cobertura da Libertadores 2013, aquela crônica sua que é maravilhosa da final da Libertadores. Essa pergunta estava um pouco mais para frente, a gente ia falar um pouco mais do time atual, mas já vou antecipar aqui, já que a gente já entrou nesse assunto. O que você lembra, assim, alguma coisa te marcou naquele trabalho especificamente, naquele texto? Tem algum bastidor para contar? Porque realmente é um texto que o atleticano lembra com muito carinho de uma noite para lá de especial na história centenária do Galo, né? Acho que de bastidores o que eu posso contar é que quando a gente não tinha nenhum time paulista na final da Libertadores, mas a gente vai falar da final da Libertadores e dane-se, né? Eu vou falar aqui, vou mostrar para o público de São Paulo. E quando eu comecei a ver a cobertura do Globo Esporte local aí de vocês, exatamente por ser uma cidade polarizada, tinha um cuidado na cobertura, assim, um medo de torcer a favor do Galo, que eu falava, pô, tá errado, cara. Claro. Era melhor ter dois apresentadores, bota um apresentador atleticano e um do Cruzeiro para eles conversarem, para ficar mais próximo do torcedor, porque tava uma coisa meio que tava tão frio. Eu falei, nossa, mas gente, é o time da cidade na final da Libertadores, e os caras super com o pé atrás. Eu falei, cara, aqui no Globo Esporte São Paulo nós vamos chutar o pau. Nós vamos torcer pro Galo, é isso aí, e nós vamos dar a cobertura pro Galo que o Galo merece, pô. E aquele dia, eu não lembro como eu cheguei na sacada da grama de voltar lá no sorteio da FIFA, né? Eu não lembro como é que foi, mas escrever é trabalho, é chegar lá cedo. Eu entrava muito cedo e assistir o jogo, e chegar lá e olhar para aquela página em branco, e as ideias vão vindo, mas é esforço, é ficar olhando e falando, cara, como é que a gente pode contar uma história diferente desse jogo, a ponto de todo mundo se interessar, a ponto da torcida aqui de São Paulo olhar e falar, caraca, pô, que legal, que jogo louco, como foi maluco aquilo, que vale a pena assistir, como o futebol é maravilhoso. Então foi isso, mas também foi partindo desse lugar de olhar a cobertura de Minas e falar, gente, que frieza é essa, pô? Vamos zoar, vamos brincar aqui, foi legal pra caramba. Te falar que foi um dos pontos que me fizeram aí pensar nessa mudança de carreira, viu, Thiagão? Porque eu tinha 9 anos de casa ali já no Globo Esporte, eu entrei como estagiário, aí virei setorista do Galo no site, depois virei repórter da TV, e sempre me incomodou muito, assim, essa preocupação exagerada em equilibrar tudo o tempo inteiro. E quando nasceram os podcasts dos clubes no GE, em BH eles tiveram a preocupação de fazer um só falando dos dois, era o Clássico Mineiro. Ao contrário, tá errado. Pô. Exato, e era cronometrado, cara, assim, a gente falou 21 minutos do Cruzeiro, tem que falar 21 minutos do Atlético, juro por Deus, eu já participei de vários, e eu levantava a mão, falava, gente, não, pelo amor de Deus, primeiro que o atleticano não quer ouvir 21 minutos de Cruzeiro, cara, dá um podcast só pra esse cara, segundo que não tem essa preocupação, se um jogo foi bom pra caralho, tem 1 milhão de coisas pra você falar, e o outro jogo foi uma merda, a internet a gente pode falar essas palavras, lógico. Como é gostoso. Não, mas eu penso igualzinho, eu falava a mesma coisa mais. Gente, quando eu entrei no Globo Esporte, que era 2009, eu estreiei dia 12 de janeiro, como editor-chefe e apresentador. Gente, eu tinha o Ronaldo no Corinthians e o Neymar para aparecer no Santos. E aí os caras falavam assim, no treino do Corinthians não aconteceu nada. Eu falei, fala do Ronaldo. Ronaldo neles. Mas o Santos, falei, fala do Neymar. E eles falavam, vocês... Aí começava a reclamar em rede social. Vocês falam muito do Ronaldo e do Neymar. Falamos mesmo. E vou continuar falando. Aí chegava às vezes no sábado pra zoar, eu fazia tipo Trending Topics da semana e eu cronometrava o tempo que a gente falou de cada um dos clubes e mostrar para as pessoas. Falar, nessa semana nós falamos tantos minutos de Corinthians, tantos minutos de São Paulo, tantos de Palmeiras. Por que a gente falou menos? Porque o Corinthians estava jogando um jogo mais importante. E é isso aí. E acostumem-se com a ideia. No Globo Esporte, falei para eles, nós vamos priorizar o topo e o fundo da tabela no Campeonato Brasileiro. O time que está disputando o título e o time que está disputando para cair, eles vão ter prioridade no jornal. Mas não falou do São Paulo. São Paulo tá em 11º? Pô, foi mal, cara. Só os gols, tchau. Agora, um time que tá pra cair, outro tá pra ganhar, a maior parte do jornal vai ser... A emoção tá ali, a história tá ali. Imagina se o jornal tem que ter 2 minutos e meio para todos os times. Esquece, irmão. Vai ser uma porcaria de programa de televisão. Ruim. Exato. E eu já falei algumas vezes, não sei se você concorda comigo, mas que essa setorização que já existe na internet,
eu acho que em algum momento a TV vai ter que aceitar que ela vai chegar lá também, assim, até, não sei, aí eu acho que um futuro mais longo, um futuro mais distante, mas de repente até um narrador setorizado, porque o torcedor ele tá cada vez mais cansado, é a minha visão, queria te ouvir sobre isso, da parada isentona, assim, da parada, vamos ver um programa que vai falar 3 minutos de cada time, independentemente de qualquer coisa, e o mesmo cara vai ter a pretensão de ser especialista em 20 clubes do brasileiro, é impossível, pode ser o melhor comentarista do Brasil, ele não vai ter profundidade para falar de 20 clubes, não dá. Não dá, Então eu acho que o torcedor quer cada vez mais um conteúdo direcionado para o time dele, eu acho que as grandes emissoras e as grandes empresas de comunicação vão ter que aceitar esse modelo ao longo do tempo. Queria te ouvir um pouquinho também. Não, eu acho que vai acontecer. A gente tem as web rádios, aí tem assim, tem o negócio da qualidade também, né? O grosso da informação, se você quiser tudo, você já procura do seu jeito. Você já vai ter o seu influenciador favorito, você vai no site do clube, você vai no site de notícias, você vai ter o que você mais precisar, você vai ter. E aí você vai ter qualidade, tem algumas pessoas, algumas personalidades que você vai querer ouvir, porque elas acrescentam alguma coisa para você. O dia que a gente conseguir cravar uma transmissão de clube, tipo essas de web rádio, que vai ter uma qualidade, que os caras vão falar, poxa, eu tô bem informado, eu tô me divertindo, tem a emoção do meu time, eu acho que isso aí vai ficar e já era. Hoje a gente tem web rádio, só que eles aprenderam a viralizar, então eles mais gritam, eles já vão de propósito no corte, e isso aí o torcedor não vai comprar, porque o torcedor também quer informação e também quer qualidade na transmissão dele. O dia que cravar isso, qualidade de informação e a paixão pelo clube, eu acho que vai ser muito difícil para voltar para uma normal. Mas a vantagem das televisões é que elas vão poder fazer isso no digital, que elas têm outros canais, elas têm outras formas, e a internet está... antes a gente precisava de uma concessão, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a televisão aberta era uma concessão pública, porque tem uma faixa de rádio que você vai ocupar. Você não precisa mais da faixa de rádio. Então hoje a Globo, se quisesse, o Sport TV, o Cazé, eles podem ter 10 sinais. É só uma questão de custo, mas pode. Você acha que em algum momento a gente vai poder tratar os streamings como concorrentes da TV aberta no Brasil? Porque ainda estão em prateleiras muito diferentes, né, Thiago? A galera que tem acesso ao streaming, olha, por exemplo, uma Olimpíada na Cazé TV como foi, com números muito legais para o universo da internet, fala, caramba, incomodou a Globo. Queria te ouvir sobre isso. Incomodou? Ainda não. Eu acho que ainda não. Incomodou assim pelo ego, acho, de falar, pô, tem Exato. um moleque lá, mas de número não. De número a TV aberta ainda é muito forte, a TV aberta... Até a gente fala, Game of Thrones. Meu amigo, Game of Thrones é 1/10 de um capítulo da novela das 9. Ainda, número por número, a TV aberta no Brasil é um baita de um canhão, especialmente a Globo. A verdade, é o seguinte. O dia que a Netflix, a Apple e a Amazon decidirem entrar na brincadeira, acabou. Acabou. O dia que a Amazon acordar lá e falar, que horas são? Eu vou comprar o Campeonato Brasileiro da Série A. Quanto é? Exclusivo. 800 quadrilhões. Tá bom, tô aqui, ó, à vista para vocês. E eu vou vender camisa no site, vou vender sócio torcedor. E para entrar no estádio, você pode usar o aplicativo da Amazon, que ele vai mandar o QR Code para vocês. Compre o ingresso no aplicativo da Amazon. Eu resolvo aquele inferno que é o site do sócio torcedor para qualquer time. Acabou a brincadeira. O dia que a Netflix falar, tá bom, foi legal, agora eu quero tudo. Me dá Superliga, me dá NBA, me dá Champions League. Acabou, querido. O dólar a 5,4, esquece. Então vai ficar essa brincadeira aí, vai ficar legal. Até o dia que as grandes vão falar, tá bom, chega. Dá aí pra mim. Total, pensando em grana, é fato o que você está dizendo assim, mas pensando na quantidade de pessoas que consomem, você acha que é possível, caso essas grandes empresas de streaming entrem, bater o que hoje bate a TV aberta? Eu pergunto porque é o seguinte motivo, assim, é claro que a internet ela está cada vez mais popularizada, mais mas pessoas... ele sublicencia. Se for isso, se o problema é esse de alcance, ele sublicencia. Ele compra tudo e sublicencia para quem ele quiser. Entendi. Ele vende para quem ele quiser. Para uma emissora, por exemplo, de TV aberta. Tá bom, quantos jogos vocês querem? A gente quer um jogo por semana. Tá bom, Globo. Toma um jogo por semana, outro na quarta-feira. Porque esses caras têm tanto dinheiro. É importante que quem está nos assistindo saiba. Eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Lá nos Estados Unidos, né, Netflix, Amazon, por exemplo, Apple, que o esporte para eles vira uma ferramenta de marketing. Só para ter soft power, só para atrair inscrito, só para vender camisa, só para anunciar o Prime Video. O esporte, ele é ganha-pão por exemplo, do Sport TV, nosso, da Cazé. Mas para esses caras, o esporte pode ser só um instrumento de marketing. Só uma coisa para acrescentar valor para o que eles já têm. E aí, meu amigo, acabou a brincadeira.
É tipo, o Brasileirão pra Amazon seria o Cartola pra Globo. É tipo assim, um produtinho a mais que eu tenho aqui pra Vou puxar aproveitar pessoas. isso. Vou Aproveita, aproveitar meu. vende camisa para eles aí, vende sócio torcedor para eles também. Perfeito, Vai ser muito perfeito, tem difícil. razão. Aquela crônica, só para fechar esse assunto sua da Libertadores de 2013, existe no YouTube? Porque se existir, eu vou Eu deixar acho na que descrição tem. desse vídeo. A gente Deve procura ter. depois, deve ter. Vira e mexe, algum corte aparece para mim de alguém, então É, deve ter sim. Se tiver, eu deixo na descrição desse vídeo e contando aqui para o Thiago e para a audiência também, que algumas vezes na minha época de repórter de TV, eu usei essa crônica do Thiago como uma referência para gravar meu off, no sentido de eu preciso explicar brevemente algo que aconteceu de forma cronológica, então vou usar aquele off rapidinho, né? Off, para quem não é Legal. do jornalismo, é a Economizamos tempo ali. narração, exato. Para quem não é do jornalismo, é a narração do texto que você escreve para uma matéria, enfim. E o Thiago, na parte que ele narra tudo que aconteceu até a grama descolar na hora do quase gol do Olímpia, É foi isso muito aí. legal. Eu já usei como referência algumas vezes. Tiagão, puxando para 2024 agora, como que você tem visto esse Galo do Milito? Assim? Você fez recentemente uma análise do time Pô, que até aquele dia foi repercutiu. legal. O do Foi, clássico, né? exato. Muita gente falou comigo, pô, o Thiago fez uma análise muito legal. Eu tive que ver depois, porque não vi no momento que você publicou. Como você tem observado, o que te chama atenção e por que você acha que o time caiu tanto de desempenho, assim, dentro daquilo que você vê do Galo nas partidas? É o maior mistério do campeonato para mim. É o maior mistério do Brasil, é o Galo. Mais que o Inter. Mais que o Inter. Eu não consigo entender o Galo. A quantidade de jogador bom que tem ali, a qualidade do time e por que o Galo não tá ali em segundo ou primeiro lugar, eu não consigo entender. O Canedo, até que participa comigo das lives, tirou o Galo na disputa. Eu falei, você está tirando o Galo? Ele falou, cara, o Galo não dá mais. Eu falei, o que está acontecendo com o Galo? Eu não consigo entender por que não vai. Eu acho também que o Galo deu azar numa sequência de coisas. Tipo, perde o Hulk, o gramado tá ruim, é jogo de Libertadores. Tem um monte de coisinha que vai se somando para atrapalhar. E eu não consigo entender. Sério, eu não sei o que passa pelo Galo. Eu espero muito mais, eu sei que vocês também. Qualidade tem, treinador tem, e eu espero que clique, aconteça alguma coisa e o Galo destrave. E é importante também para a torcida do Galo saber, né? A gente não adianta chegar no ápice do seu futebol em julho. O ápice do seu futebol é mês que vem, quando começa o bicho a pegar, tanto no Campeonato Brasileiro, com semifinal de Libertadores. A gente tem que estar jogando bem agora no segundo semestre, cara. Primeiro, junho foi ruim, julho foi ruim, esquece. O que vale é o final. Eu torço pro Arsenal na Inglaterra. Não adianta começar voando, porque chega nas 10 últimas rodadas, o Guardiola faz 30 pontos. Você fez 27, perdeu o campeonato. É isso, é isso. Você escolheu o Arsenal para dar uma equilibrada? Torceu pro São Paulo, ganhou tudo no Brasil e pegou o Arsenal para sofrer um pouquinho na Mas o Inglaterra. Arsenal, o Arsenal, eu era louco pelo Bergkamp. O Bergkamp, para mim, é um dos meus ídolos. Jogadoraço, Assim. tá louco. E eu via muito vídeo dele quando eu era moleque, eu via, na verdade, na ESPN, né? Porque não tinha YouTube, mas eu assistia muito vídeo dele na ESPN internacional, que eu tinha TV a cabo, e vi os jogos dele e falava, caraca, esse cara joga demais, pelo amor de Deus. Eu me apaixonei pelo Arsenal. Aí dei sorte também que depois veio o Henry, os Invencíveis. Então eu peguei uma fase super boa do Arsenal. Aí deu uma caída agora com o Edu Gaspar, estamos voltando e com o Arteta, estamos voltando a ter um time competitivo. Mas o Arsenal Perfeito. sempre me chamou a atenção porque o Arsenal jogava bonito. Podia perder e tal, mas jogava bonito, se preocupava com ter jogador novo, moleque bom e cara bom de bola. O Arsenal dificilmente contrata um brucutu. Pode olhar, os últimos 20 anos do Arsenal sempre favoreceu o cara do pé bom, sabe? E isso eu acho legal. Tem razão, tem razão. Eu fiz uma crônica recentemente aqui, falando que, na minha opinião, o torcedor do Galo tem que saber aproveitar um pouquinho mais o momento que está vivendo, e aí pegando um recorte um pouco maior. O Atlético de 2013 para cá, nos últimos aí 11, 12 anos, vive sem dúvida nenhuma a maior fase da sua história, né? Foi campeão da Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil 2 vezes, por aí vai. Eu queria te ouvir, e isso foi uma pergunta, inclusive, que um dos sócios do meu canal mandou para você. Como que foi a sua percepção do Atlético ao longo da sua vida? Começando pelo Thiago lá, que foi moleque na década de 80, 90, passando para o profissional de TV, depois para o profissional de comunicação na internet. Como que foi essa transformação da sua percepção do Galo? Em algum momento foi um time que você batia o olho e falava assim, isso aqui é 3 pontos garantidos para São Nunca, Paulo. Em outro juro. momento, como é que... Então, eu queria te ouvir numa análise Nunca, mais cara. macro. Ó, vou falar para vocês. Para mim, assim, Inter, Grêmio, Galo, Cruzeiro, eu sempre tive muito cuidado e respeito. Pode estar na pior fase da história, não dá. É camisa muito pesada, cara. Assim, a gente tem muito time grande no Brasil. O único time que talvez tenha surgido assim depois é o Atlético Paranaense, vai. O Atlético Paranaense foi um time que eu
ou ninguém dava bola. Aí depois começa a beliscar a final de Libertadores, time arrumado, aí já começa a falar, puta, Atlético Paranaense fora é ruim. Mas o Galo, nunca, cara. O Galo a gente sempre tomou o maior cuidado, e o Cruzeiro, então, eu acho que se você for pegar a minha derrota mais dolorosa, foi aquela Copa do Brasil do Cruzeiro. Acho que mais até que Libertadores, qualquer coisa, aquela Copa do Brasil do Cruzeiro dói muito de ver aquele jogo de novo. Então a gente sempre olhou com medo, assim. Não é vai ter Galo no Morumbi. Fala, pô, não é aquele jogo que você fala, tranquilo, de jeito nenhum. E aquele gol do Hulk do meio de campo lá, fiquei puto até hoje também, tá louco. Que aquela bola variou. Aquilo lá só acontece com São Paulo, aquilo lá. Não existe. Mas eu vou te falar que o Cruzeiro, nosso rival, tomou um gol do Hulk mais longe ainda da falta que ele bateu. E não foi tão bem batida, que ela foi rasteira. Mas o Rafael Cabral aceitou, a verdade é essa. Contra o São Paulo, aquela do Rafael, ele acho que foi mais mérito dele do que falha do goleiro. Ela veio meio louca, né? Mas você vê que não é coincidência, muito, né? Tanto que eu falei, o dia do gol do, eu falei, gente, não é coincidência, ele faz isso direto, ele tenta direto isso aí. Sim, direto, com certeza. Mas vou te falar, a minha percepção sobre duelos com o São Paulo, eu acho que a audiência atleticana que tá me assistindo vai concordar. Cara, na época do tri brasileiro ali, daquele time do Muricy, cara, era ir pro Morumbi para perder de pouco, numa boa. Eu não tinha a menor expectativa de o São Paulo do Atlético beliscar ponto contra o São Paulo fora de casa antigamente. E hoje já é plausível, já é algo que você vai pro jogo falando assim, não, vamos lá, se a gente jogar bem, a gente vai ganhar o jogo. Então, eu quis te ouvir justamente por isso, porque pro nosso lado mudou bastante. Hoje o São Paulo é um time que a gente consegue acreditar que vai encarar. Antigamente não era possível. Sabe que o último título, o terceiro, se não me engano, o São Paulo vira em 11º o turno, quando a gente estava já, era 2008, a gente vira em 11º turno, e de repente começa a ganhar, e vai ser campeão lá contra o Goiás no Gama do Distrito Federal. E eu era repórter e eu fiz essa reportagem do dia. Eu estava lá no Gama e eu fiz a matéria do Globo Esporte do dia seguinte contando o São Paulo campeão brasileiro. E o meu tema era por que o São Paulo, qual foi a virada do São Paulo? Qual jogo que o São Paulo começou a ganhar? E eles falam que foi o jogo contra o Galo. Fala, a virada do São Paulo naquele ano foi um jogo contra o Galo. Por quê? Eles não querem contar o que aconteceu, qual briga eles tiveram lá no vestiário, ou se o Juvenal falou assim, vou dar agora 100 mil reais de bônus para todos. Eu não sei o que o Juju fez lá, mas foi o jogo do Galo. Então o Galo teve uma participação importante naquele título, porque alguma coisa aconteceu que o São Paulo destravou ali. Estamos falando de 2008? 2008. Pois é, então o Galo, em 2 anos consecutivos, seu time responsável por virar a chave do campeão, porque em 2009 o flamenguista, qualquer flamenguista, e dentro do Flamengo falam também que a virada de chave foi um Atlético e Flamengo no Mineirão. Protagonista que chama. Protagonista que chama. Protagonista do título alheio, aí é foda. É melhor ser protagonista do nosso próprio título. Tá sempre lá. Tá sempre lá. Já que a gente, inclusive o Atlético, vale lembrar que é o único time do Brasil que foi vice-campeão brasileiro invicto. Título do São Paulo, inclusive, de 77, nos pênaltis. O Atlético não perdeu um jogo na campanha e não foi campeão. Isso é inacreditável, coisas que só acontecem com o Clube Atlético Mineiro. Já que a gente falou desse tricampeonato brasileiro do São Paulo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Muricy, a figura dele, mas pensando no São Paulo de hoje, assim. Quão importante é esse cara? E eu faço um paralelo pro Atlético, porque é o seguinte, o Atlético hoje tem um treinador que eu acho muito bom, inclusive, apesar de ter problemas graves, que é o Milito. O diretor de futebol é o Vitor, que até outro dia estava no vestiário com muitos desses caras que estão jogando, então é um cara novo, que foi primeiro gerente. O Atlético tinha a figura do Rodrigo Caetano, que aí sim é um cara um currículo mais pesado. O modelo de administração do clube é novo, virou SAF recentemente, com pessoas que não são tão tarimbadas assim para gerir futebol. Até outro dia eram investidores, agora são donos. O CEO do clube é um cara que vem do mercado de engenharia, não é do futebol. O que eu quero dizer com isso? No meu entendimento, eu até falei um pouco sobre isso em live ontem, falta para gerir o futebol do Atlético um currículo um pouco mais pesado. Isso não é uma crítica ao trabalho do Vitor, acho que ele vem bem, inclusive, como diretor de futebol. Mas eu acho que em momentos de crise falta um cara que jogador olha de baixo para cima, no sentido de, caramba, esse cara viveu muito mais que eu, deixa eu escutar o que esse cara tem a dizer. O São Paulo tem o Muricy, o Cruzeiro recentemente teve o Autuori, só para citar 2 exemplos. Como que você acha que é a relevância da figura do Muricy nesse São Paulo de hoje? Se você concorda comigo que para time grande, que pode viver crises, faz diferença ter um cara desse tamanho no vestiário? Faz muita diferença, é indispensável. E a gente vê hoje o quanto os times SAF, embora tenham sofrido no começo, já sofrem menos na administração do que esses que têm conselho deliberativo, comissão de ética, comissão de não sei o quê, conselheiro vitalício. Essas coisas aí, cara, não tem futuro. É super importante ter o Muricy lá, e ele faz uma interface entre os jogadores e a direção, e ele não sai, né? A seleção brasileira tentou tirar ele 2 vezes, já ele não sai do São Paulo.
Porque ele fala, o São Paulo precisa de mim, vou ficar aqui, o São Paulo precisa de mim, vou ficar aqui. O Muricy foi campeão da Libertadores com o Santos, treinou o Neymar, né? O Muricy ganhou tudo com o São Paulo. E ele é um cara, sempre foi muito sincero. Ele não mente. Quando ele vai na entrevista e ele fala alguma coisa, você pode ter certeza de que o Muricy está falando, a gente pode acreditar nele. Esse peso dele para controlar os caras é super importante. E tem mais uma figura, além do Muricy, que você não falou, que é o Milton Cruz. O Milton senta no banco do lado do Zubeldia. Então, o treinador estrangeiro ou brasileiro pode, vem à vontade. Você quer trazer seu preparador físico? Claro, por favor, senta aqui. Não, meu assistente? Claro, tá bom. Mas o Milton tá lá do teu lado. O Milton é o São Paulo. E o Muricy também. Eles estão ali com você no dia a dia. Porque se você cair, o São Paulo continua sendo o São Paulo. A gente continua tendo o Milton e a gente continua tendo o Muricy. Treinadores vão e vêm. O São Paulo fica aí. Ter essas duas figuras, essas duas âncoras, cara, é muito importante pra gente. Perfeito. Representantes do clube propriamente dito, né? Eu lembro de um absurdo, até estava falando disso em live ontem também, da era Sampaoli no Atlético em 2020. Chegou a acontecer, Thiago, não sei se já ouviu essa história, de o Sampaoli, eu vou falar essa frase bem devagar, porque ela é absurda e precisa ser apreciada em cada sílaba. O Sampaoli chegou a proibir o Éder Aleixo de assistir treino do Atlético na Cidade do Galo. Simplesmente o Jorge Sampaoli virou para um jogador de Copa do Mundo de 82, um dos ídolos da história centenária do Atlético, e falou: não, meu treino você não pode assistir. Louco, pra mim era rua no dia seguinte, cara. Pra mim não, era... esse cara não dá. Não, e no Santos ele cismou com o Arzu, que é o treinador lá de goleiro, Sim, e falou goleiro, que ele vaza a informação. Não... Meu amigo, ele tá aí na fundação do Santos, você tá louco de fazer isso aí. Então no São Paulo não tem isso aí não, cara. O São Paulo é muito maior que eles. Então eles entendem. Você tá aqui treinando o time, mas ó, tem o Milton, já passou por tudo aqui. Tudo, já segurou todo tipo de bucha. Tem o Muricy, que ganhou tudo. Também, se vocês quiserem, a gente liga pro Raí, ele vem aqui conversar com vocês. Então, calma. Os jogadores de São Paulo vão lá ver o jogo, na tribuna, o Lugano tá lá todo dia, então, menos. Quando os caras vão entrando lá, tem o mural, tem as fotos das conquistas, entendeu? Você vai andando em volta do Morumbi, tem mural com todo mundo que ganhou, então menos. O dia que você estiver no mural, a gente conversa. Até lá, respeita. É isso. Inclusive, eu vi uma resposta muito legal do Zubeldia falando sobre isso. Cara, eu, quando moleque, vi o São Paulo campeão da Libertadores. É uma honra para mim estar aqui. Vocês não sabem o quão pesado é estar aqui né, no meu currículo. Enfim, eu achei bem legal. E é importante demais que o cara tenha esse entendimento. Deixando claro que eu não acho que esse ponto seja um problema no Atlético hoje. Não acho que o Milito se acha maior que o clube. Eu só acho que no departamento de futebol talvez falte alguém mais pesado, de um currículo mais para, nesse momento de crise, principalmente, dar umas orientações. Calma, é hora de calma. Ou calma, é hora de porrada mesmo no vestiário. Esse cara tem que saber a hora de cada um desses momentos. Não, e Gui, eu falo isso até sobre a seleção brasileira. Eu acho que a gente tinha que ter na comissão caras que já ganharam. Então, assim, eu amo o Tite, mas o Tite nunca foi campeão mundial. O Dorival, ele nunca foi campeão mundial. Se você leva na Copa do Mundo o Ronaldo, um Rivaldo, sei lá, fala um zagueiro, o Tafarel já tá lá, mas um zagueiro que ganhou alguma coisa, você leva um Ricardo, o Lúcio, uns caras que a hora que o bicho tá pegando, você virou o intervalo 1-0 pra Bélgica, você desce, conversa com os caras. Os caras falam, meu, calma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque nessa hora, meu amigo, treinador não existe. A gente já viu o Dorival fora da rodinha lá na Copa América, não tem nada demais, assim, aquela imagem. Mas só mostra que tem determinados momentos que são os caras ali, ó. São os caras da bola, que já viveram isso, já ganharam. Eu sou a favor de, assim, até na seleção brasileira, gente com mais currículo para ajudar. Total. Tem a história nossa aqui, de que quem fez o papo ali no intervalo de Atlético e Olímpia, final da Libertadores de 2013, não foi o Cuca, foi o Gilberto Silva, que era reserva daquele time, mas é o Gilberto Silva. O Gilberto Silva, ele levantou a mãozinha naquele jeitão dele, calmo, né, mineiro, e falou, gente, peraí, me escuta aqui um pouquinho. O que tá falando aqui é um cara que é campeão do mundo. E aí realmente conseguiu mexer com o brilho dos caras ali, e o Atlético fez 2 gols, levou para os pênaltis e foi campeão. E eu acho essencial ter esse tipo de jogador no vestiário, não só jogador, líder na comissão também, eu acho que faz falta. Para a gente fugir um pouquinho do assunto Galo e São Paulo, já caminhando para o final do nosso papo, Thiagão, queria te ouvir sobre as ligas no Brasil, assim, que na verdade começou como um papo de liga e agora viraram blocos de negociação, né? Nós estamos falando simplesmente de, beleza, vou juntar aqui eu, o Thiago e o Cazé para negociar com a Globo, outros 3 vão negociar com a Band, é disso que a gente está falando, assim, mas você realmente acredita que em algum momento os clubes vão conseguir se desmamar totalmente das federações, da CBF, ou você acha que é pura utopia? Eu acho que tem muitos ainda dirigentes que pensam mais no clube, né, mais neles do que no futebol, porque eles são eleitos, então eles têm uma
Eles têm que ser reeleitos, ou então tem que deixar a bucha para o próximo, né? Indivíduo, clube, deixa a bucha para o próximo. Enquanto tiver esse tipo de dirigente, vai ser muito difícil a gente chegar num consenso. Quando os caras não entenderem que, pô, se todo mundo crescer junto, lá no final a gente vai todo mundo se dar bem, vai ser difícil. E esses caras ainda não existem, eu acho. Tem alguns, mas não todos. E eles atrapalham, né, os que não pensam assim. Dessas duas ligas que estão aí, provavelmente já foi, provavelmente a gente não vai chegar num acordo entre elas duas. Elas vão negociar fragmentos dos direitos. E a gente vai ficar caçando o jogo pelos próximos anos, acho que até 27, se não me engano, não sei quando que é o termo deles. E aí eu acho que duas coisas podem acontecer. Ou vai surgir uma terceira liga para começar do zero, e aí vai atrair todo mundo. Ou vai ter que aparecer um herói. Eu sempre falo isso para quem me pergunta. Vai ter que aparecer um cara, um diplomata, isento, que não tem clube nenhum, um cara bem frio, aqueles velhinhos de óculos, bem tranquilo, com a voz mansa, que vai negociar clube por clube e vai conseguir trazer todo mundo para o meio. Eu até brinco que se fosse um filme ia ser o Tom Hanks, esse cara, sabe? Um diplomata, um cara que todo mundo vai gostar, carismático, mas que vai defender e atacar todos os times, tirar um pouquinho e dar um pouquinho ali para todos os clubes. Mas essa figura ainda não existe, esse diplomata. Enquanto são os nossos dirigentes brigando, vai ficar difícil. Com certeza, eu também considero, não consigo ver assim qual cenário que resolveria essa situação, pelo menos com a configuração atual, com o Flamengo sendo da forma que é, enfim, só para citar um exemplo, né? Mas tem vários aí pelo Brasil. Tiagão, é mais difícil explicar 50 vezes a prova do líder para as pessoas no Big Brother que estão disputando a prova do líder, ou falar a mesma coisa na internet 50 vezes? Porque na internet não basta você explicar uma, né? No dia seguinte, na sua live, vai ter alguém perguntando a mesma coisa. Qual que é mais difícil? Eu acho que a internet ainda é mais difícil que a prova do líder. A prova do líder, chegava uma hora que a gente falava, tchau, boa sorte, mas eu posso colocar o pé aqui? Não sei. Se arrisca Já aí. falei 30 vezes. Beijo, puxa na tchau. memória. Veio o Jornal da Globo. Foi embora. Mas na internet tem esse problema e tem também o problema de que as frases tiradas de contexto, sei que parece clichê, mas o contexto é absolutamente tudo. O contexto é tudo. O contexto é absolutamente tudo. E é muito difícil na internet quando você tem pessoas que torcem contra você e todo mundo tem um pouquinho, eu tenho um pouquinho mais, e ficam esperando acontecer alguma coisa para tentar te ferrar, né? Essa parte é difícil. Por outro lado, diferente da TV também, na internet, é a minha galera, né? Quem tá ali no meu programa é o meu chat, é a minha galera. É o cara que foi me ver. E se ele tá lá é porque ele gosta de mim. O hater pra ir lá, pô, o cara tem que gostar muito de sofrer, né? Eu sempre digo que é o cara que chega no restaurante e fala assim, eu odeio peixe, mas hoje eu vou comer peixe. Então você abre a página do YouTube e fala, eu odeio o Thiago Leifert, mas eu vou ver a live desse desgraçado. Pô, querido, você já não gosta, você gosta de sofrer? Você vai no restaurante, você pede o prato que você não quer. Aqui é on demand, você não precisa sofrer. Então o hater ele precisa, no fundo, te amar muito para escolher a sua live. E aí na internet você tem mais defesa. Na TV aberta eu era mais náufrago, assim. Às vezes eu tomava uns ataques e eu não podia me defender, eu não podia falar nada em rede social, ela era controlada pela Globo, como você sabe. Tudo que eu escrevia, o diretor lá, o diretorzão vinha, não tô falando do Boninho, que esse era meu parceiro, mas tinha um diretorzão lá que vinha encher o saco, você espirrava, o cara já espirrou por quê na rede social? Se você se defende, é Globo, não sei quem, então você tem que tomar cuidado, que se você ali é pessoa jurídica, está representando a empresa, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então eu me sentia muito mais abandonado e náufrago quando eu estava na TV aberta do que na internet. Sem dúvida. Não, como é chato isso, não me lembra não. Assim, eu sofri certamente menos que você por uma exposição menor nesse aspecto, mas tive episódios também. Pra gente fechar, seu palpite pro duelo, Tiagão. Galo e São Paulo e Galo. Se quiser deixar um palpite pro jogo, fica à vontade. Se quiser deixar um palpite pro confronto, fica à vontade, da forma como você preferir. Cara, eu tô achando que vai ser ruim. Infelizmente, tô achando que a gente vai ter 2 jogos truncados e ruins. E acho que a chance de pênalti é grande. A chance de ir empatando. Acho que vai ser. Eu acho que a gente não pode esperar nada desses. Se clicar agora, eu vou ficar muito feliz. Mas eu acho que tem tudo para ser chato, truncadinho, jogo duro, faltinha. Eu acho que vai ser um clima meio de Copa mesmo, bem, bem mordidinho. É o que eu acho. Tomando cuidado para não se machucar. Eu te falar que nesse atual cenário, se for esse o cenário aí do jogo, não me desagrada não, porque o Atlético tá jogando nada. Se for para troncar, levar para os pênaltis, para mim, hoje eu assino. Que vai ser isso aí, bem cauteloso, deixa eu tomando bastante cuidado, pessoal, sem correria, vamos com calma, vamos levando. Não estou esperando
grandes duelos. Vou ficar muito surpreso se for um jogaço. Espero estar errado. Espero chegar e falar, nossa, que jogaço, 4-3, que animal. Mas eu tô achando que vai ser bem durinho. Eu acho que eu espero que você esteja certo de falar que pra gente vai fazer algum sentido, vai ser bom. Thiagão, porra, muito obrigado, meu velho. Foi muito massa o papo. Suas considerações finais, mais uma vez te agradecendo. Papo muito legal mesmo. E conte comigo sempre na sua live. Espero ter você mais uma vez aqui também, mais pra frente, pra gente falar de Galo, de São Paulo, de futebol, de TV, de tudo mais. E foi muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Não, tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade e tenho muito respeito pelo Galo, pela torcida do Galo, carinho mesmo. Quero um dia conhecer o estádio, aí ver um jogo aí com vocês, que ainda não fui. Tá faltando isso para mim, poder viajar mais. Sair da Globo, falei, agora eu vou viajar, agora eu vou ver jogo em todo lugar. Aí você também depois começa a trabalhar, é live todo dia, não sei o quê, e faz vídeo e a gente acaba não aproveitando. Mas espero um dia poder ir aí para assistir um joguinho com vocês também. E um abraço para todo mundo. Obrigado, Gui, pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Deixa o like aí, rapaziada. Esquece não. Até a Se próxima e inscreve aí, viva o eu sei Galo. que é chato, tem que fazer login, né? Tem que Exato. fazer Faz aí, login. faz o merchan pra mim, Thiagão. Prova que você não é um robô. Aí você tem que provar que você não é um robô. Aí fala, sua senha está incorreta. Fala, puta, esqueci a senha do Google. Peraí, esqueci minha senha. Aí manda a senha pro teu e-mail. Aí você refaz a senha. Não pode. Tem que ter caracteres e símbolos. Fala, cacete, não vou me inscrever. Eu sei que é chato. Mas ajuda muito o canal. Então, se você puder dar essa moral pro Gui, tamo junto. É isso, tamo junto, rapaziada. Até a próxima.